Olá, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos do Quai, do YouTube, do Face. Bora para mais uma leitura, mais um Evangelho no Lar de sexta-feira? Vamos falar sobre Jesus depois de uma semana de muito trabalho, de muita tarefas, né? Seja em casa, com a família, cuidando do lar, cuidando dos irmãos, das irmãs, do trabalho, dos amigos, dos colegas, dos nossos compromissos, né? Que nós temos aqui na Terra como seres humanos, compromissos materiais. Mas de vez em quando, né? Em um dia da semana, pelo menos, temos que ter o nosso compromisso com o nosso irmão maior, com Jesus e com Deus, com a espiritualidade, com os mentores, com os anjos da guarda. E nós anotamos para sexta-feira. Lógico, somos seres humanos, né? Vai ter vezes, semana que vem mesmo, vai ser gravado ou mais cedo, 5 horas, 6 horas da tarde, ou vai ser gravado sábado, né? De manhã, de tarde ou de noite, porque temos compromissos agendados em nossa agenda particular para sexta-feira que vem. Mas conversa com Jesus, uma vez por semana, temos que ter, pois a gente só pensa no material, nas tarefas diárias, nos compromissos, mas vamos ter um compromisso com Jesus também. E é por isso que estamos aqui agora, neste momento. Bom, já conversei demais, né? Me expliquei, obrigado aos amigos do Quai, sejam muito bem-vindos. Deixe seu coraçãozinho, curtem, compartilhem, comentem, né, para engajar, para se conseguirmos mais amigos, amigas, porque eu nunca digo seguidores, seguidoras, eu digo amigos, amigas, porque se entra em comunhão, nada é por acaso. É porque se vocês estão aqui ao vivo e estão aqui nos cortes, é porque Deus tem um chamado para você. Nada é por acaso. Deus quer abrir a sua mente. Deus quer que você peça perdão a Ele pelos seus erros do passado e volte a fazer as coisas boas. Ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã. Ainda dá tempo de se arrepender das maldades feitas no passado. Agora, se não se arrepender, daí vai se entender com Deus, com Jesus, porque a nossa consciência cobra. Bora, vamos fazer a nossa oração, então, né? Para não nos alongarmos muito. Ó Pai de infinita bondade, te pedimos que tenha misericórdia de nós e envie para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso ambiente onde nós estivermos, seja no carro, seja em qualquer lugar, entrando em contato com as redes sociais, com o vídeo, com o áudio, ou ao vivo com nossa leitura, com o nosso Evangelho no Lar de sexta-feira, possamos receber a grata visita de Ti, ó Jesus, de Ti, ó mentores, mentoras espirituais, nossos amigos, amigas, que tenham misericórdia de nós e venham nos auxiliar, nos ajudar, cooperar, intuir, para que possamos fazer uma leitura, uma revisitação, uma rememória das passagens, das parábolas, dos ensinamentos de Cristo. Que nosso estudo de hoje seja abençoado por Deus, por Jesus e pelos nossos mentores e mentoras, amigos e irmãs, mais conhecidos como irmãos da luz. Com o Pai Nosso, uma oração que o irmão ensinou coletivamente, daremos por aberto a nossa leitura, o nosso Evangelho de sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será, e bora para nossa
leitura semanal do Evangelho na Rede. Bora lá? O marcador aqui, senão vai dar problema. Nós estudamos semana passada, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho. Estudamos o Cristo Consolador, estudamos o jugo leve sexta-feira passada, né? E hoje vamos estudar... já pulsei. E hoje vamos estudar Bem-aventurados os pobres de espírito. Muito obrigado. Vamos estudar os Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7. O que é preciso entender por pobres de espírito? E esse é o título que está no nosso Face e mais tarde estará nos cortes do Quai, para nossos amigos e amigas poderem acompanhar quando quiserem, né? Quando tiverem à vontade, aí vai chegando aos poucos, mas dá para acompanhar. Ou faz uma maratona, né? Adoraria que fosse lá no meu feed e maratonasse. Então, nós estamos... O que é preciso entender por pobres de espírito? Vamos ver o que Jesus falou sobre isso? Quando ele contou essa parábola que nós vamos ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas. Sem o compreender por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então, quando nós... Tomar um copo d'água. Está muito calor aqui no sul. Quando nós lemos essa passagem e ouvimos o pobre de espírito, muita gente interpreta erroneamente que Jesus só está salvando os pobres. Pobre materialmente, de dinheiro, de que não tem recursos materiais. Mas isso não é verdade. Porque nós que convivemos em sociedade, e todo mundo convive, e os observadores, as observadoras, sabem, ainda que não admitem, mas lá no seu íntimo sabem que existem pobres que não têm nenhuma casa, nem um carro, nem um emprego, nenhuma renda, mas são orgulhosos, são vaidosos, são egoístas, não têm a famosa humildade, porque eles são os melhores. A última palavra tem que ser a deles. Eles é que estão certos, os outros estão errados. Eles é que conhecem a lei, os outros estão errados. Isso é soberba. Isso aí não tem nada de humildade. E nós vemos isso não só nos ricos, mas nos pobres também. Então Jesus não está falando da parte material, porque nós conhecemos, e eu tive a honra de conhecer, centenas de... Não, centenas não. 2 milionário mesmo. Né? E centenas de gerentes, supervisores, líderes, que têm sua renda de 20 mil, 30 mil, né? Hoje deve ser 50 mil reais, os gerentes. Mas eram pessoas humildes. Como assim? Não, eram humildes. Tinha o seu carro importado, tinha. Chegava lá na BRF, lá em Lajeado, lá com o Guilherme, o gerente Guilherme, com seu carro importado, chegava com a roupa, calça social, lustrique, bem passadinha, bem gomadinha, cabelinho na régua, chegava. É o bem material que ele adquiriu com esforço, com estudo, correu atrás, mas tinha um diferencial que eu observava que muitos não faziam.
Por exemplo, quando eu fui transferido a Lolita, saudade, minha amiga Lita Soares, minha anja na terra. Né? Se hoje eu estou bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você sabe que tem um dedinho seu lá, naquela vez que você me salvou, dando a dica por telefone para procurar a Dona Ilka, né? Aquela história toda. Foi essa aí, a Lita Soares, minha anja na terra. Então, né, quando eu fui transferido de Porto Alegre, em 2010, em janeiro de 2010, né, já parece que não foi em 2009, para Perdigão, lá em Lajeado, quando eu cheguei lá, eu levei um choque cultural, porque cada cidade, cada região, cada estado tem uma cultura diferente, né? Nós temos dialetos, palavras, que cada região, cada estado tem o seu jeitinho de falar, o seu português, né? E não é diferente nas culturas, mesmo no mesmo estado, cada cidade tem um estilo. Cada região é como se as pessoas fossem educadas num estilo diferente. Né? E aí quando eu cheguei lá em Lajeado, 2010, janeiro de 2010, lá por fevereiro, já não tem mais, não em janeiro, mas em fevereiro nós que saímos de Porto Alegre, nós éramos em umas 20 pessoas que fomos transferidos, mecânicos, eletricistas, né? Da produção, que nem eu, líderes, supervisores e o gerente, Léo Guilherme, amigo da minha tia. É por isso que eu sou babaú, puxa saco. Aí, nós chegamos lá, começamos a trabalhar, vi que os supervisores, os líderes, e até as pessoas no começo, assim, né? Lá no prédio Perdigão, depois eu vi outras empresas diferentes. Mas lá no prédio Perdigão, 2010, aí eu vi que os supervisores não davam oi, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme você queira, para os seus colaboradores. E mais, quem sabe, nem muito menos apertar a mão. Né? Era no carrasco. Aí me chega esse Guilherme, que eu já conhecia, lá de Porto Alegre. Né? O meu supervisor, meu gerente de Porto Alegre. E ele chega, e como ele, apesar de ter dinheiro, faculdade, coisa nada, o cara tem mesmo, né? O cara correu atrás, o cara estudou, o cara merece. Todo mundo. Mas isso não... Ele chegou e implementou sem forçar, sem botar um decreto, porque é assim que a gente é o exemplo. E a gente está sempre disposto a aprender. E eu aprendi na hora ali. Né? Ele chegava e já apertava a mão, todo mundo, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, e como é que você tá? E que não tá? E o diferencial, apesar de ser gerente, lógico, quando não tinha visita, quando tem visita, né, daí é diferente, ele tem que se comportar como o cargo dele manda, né? Conversar com inglês ali, né, em aramaico, em árabe, em japonês, com os representantes que compram contrato, né, exportação de 5, 6 anos. Aí sim, mas assim que essas pessoas saíam ou se viravam para o lado, ele via e conversava de igual para igual e trabalhava. E isso era novidade, isso foi um choque cultural, porque os supervisores, os líderes que achavam que só porque era líder, achavam que era o dono da empresa, e não tem nada a ver isso aí. É só o papel. É só o papel. Cargo de liderança, de supervisor, de gerente, é só o papel, gente. É só o papel. Não muda nada. E aí esse cara mostrou o quê? Humildade. Ali eu vi que a classe média, o rico, pode ser humilde sim. E que aquilo que eu estudava, que eu aprendi criança e na vida, através dos evangelhos,
É verdade, Jesus não estava falando só para os pobres. A humildade também tem que estar na classe média, nos ricos. E então, esse cara transformou o ambiente com exemplo. Ele ajuda, ele acaba ali conversando e como é que tá? Ele ia trabalhando, pegando para produção, passando. A gente até brincava, vou fazer ele sofrer e dar umas. É coisa de trabalho, né? Ou sacanear ele, e aí deixava mais difícil. E nós ficava ali olhando e ele. Ah, tá difícil. Não, mas eu consigo. E nós, coitado. Mas é bom que ele vai dar valor. E aí ele fazia. E conversava com a gente igual para igual. Até eu era o filho dele, né? Meu filho, como é que tá? É um protegido. Aí mostrou pro pessoal, aí de repente, como o exemplo é isso aí, gente. O exemplo não precisa falar, não precisa xingar, não precisa apontar dedo, não precisa. Os líderes, os supervisores começaram a colaborar, a dar bom dia, a dar oi. E em apenas um ano se transformou naquela época. Hoje eu sei que deve ter mudado, ouvi relatos aí que mudou, né, bastante, mudou as gestões, mudou, né? Mas naquela época de 2010 a 2016 deu uma transformação que o pessoal ficou colaborativo, colaborador. Então, um simples ato de exemplo, de humildade, né? Porque, pô, o cara ganhando 20, 30, 50 mil é humilde, por que eu que ganho 1.000 não vou ser? Né? Então, esse é um exemplo. Então quando o bem-aventurados, né, o significado em aramaico, né, em hebraico, que era a língua falada e escrita por Jesus, né, naquela época de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, bem-aventurados, sejam felizes os pobres de espírito. Bem-aventurados, sejam felizes. Bem-aventurados que sofrem, sejam felizes os que sofrem. Então, bem-aventurados, sejam felizes. Então, o significado é sejam felizes. Seja feliz. É? E o pobres de espírito, como eu acabei de falar do exemplo do Guilherme, o gerente Guilherme. Pessoas humildes, simples, sem o orgulho. Porque o orgulho não nos deixa ser levados para o céu. O orgulho é o sentimento que nos atrasa, né? Que nos atrasa. Emmanuel, o mentor, o anjo de guarda do nosso amigo Chico Xavier, ele sempre dizia, e está nos livros, né? Está na própria palavra do Chico, né? Que o orgulho é uma das chagas da humanidade que mais nos atrapalha, que mais nos impede de crescermos, de evoluirmos, até mesmo na parte material. Porque o orgulho, ele faz nós pensarmos que nós somos maiores, que nós somos melhores, que só existe nós, que só sem eu fulano não vive, sem eu a casa não anda, sem eu o emprego não rende, não é feito a tarefa. Não é assim, gente. Para quem trabalha em empresas com mais de 5 pessoas, né, sabe que o que a gente faz, os outros fazem também. Eu vou fazer com o mesmo jeitinho, com o mesmo, porque depende, né, das virtudes, depende das qualidades morais, depende, né, do que quer para a vida. Mas faz. Então, nós somos número. E quando a gente percebe que nós somos números, nós entendemos que nós temos que ter humildade. Fazer as nossas tarefas, fazer sem o orgulho, sem a vaidade de acharmos que somos os melhores. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça aquelas frases que a gente pensa que nos exalta, que quando sai de nós mesmo, mas não nos exalta. Nos rebaixa. Deixa Jesus triste.
Deixa o seu mentor, a sua mentora, seu anjo da guarda, sua anja, triste. Que é a famosa frase quando a gente vai questionar um supervisor, vai questionar um gerente, um patrão, a patroa, né? Quem paga o nosso salário ou quem é responsável ali por nos manter numa indústria e coisa, né? Não paga diretamente, mas é responsável, né? Pode nos mandar embora, pode nos dar gancho, pode fazer tudo que um patrão faria, um empresário faria, só que não tem aquele poder de pagar, né? Quem paga é o verdadeiro dono da empresa, mas tem o poder. Quando eu questionar, porque tá embutido, tá encurtido no ser humano, a primeira frase a falar quando vai questionar o supervisor, o gerente, o líder, o empresário, eu sou o melhor que faço aqui. Eu faço tudo. Eu sou o que faz a empresa andar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você fala isso, você acha que está se exaltando, que está se elevando, que está mostrando o seu devido valor, que está mostrando as suas qualidades. Não. Definitivamente não. Na verdade, você está mostrando que você é orgulhoso, que você é orgulhosa. E isso, minha gente, Jesus bateu na tecla os 3 anos em que ele se assumiu, vai com certeza a vida toda dele, e vai bater enquanto existir um ser humano orgulhoso na Terra. Então, portanto, ainda vai ter milênios, né? Que não devemos agir assim. Porque quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente sabe que a gente realiza as nossas tarefas ou nossas coisas do dia a dia, nossos compromissos com a família, compromissos com a esposa, compromisso material, compromissos, né? Não é só do trabalho, que a gente sabe que a gente está fazendo o correto, que a gente sabe que a gente faz, não precisa alardear, não precisa falar. A tarefa se mostra. Chega uma hora, por mais que demore, Deus conscientiza as pessoas ao seu redor a perceber o seu valor, que você faz a tarefa. Não precisa alardear. E quando Deus percebe que você tem essa humildade, Deus te engrandece na vida, não só materialmente, mas a grande prosperidade é você ficar tranquilo, você viver tranquilo, tranquila, você viver em paz, saber que está realizando o que veio realizar na Terra, cuidar da família, cuidar do marido, cuidar da esposa, ou cuidar de uma comunidade. Então, você se sente confortado por Deus. Então, a primeira coisa que esse ensinamento nos ensina, o pobre de espírito, é humildade. Jesus ensina a pessoa a ter humildade. E então nós temos que lutar contra o orgulho, né? Tem uma frase que o Chico Xavier falou, né? Eu não vou lembrar qual livro que tá, mas eu anotei. É aquela frase que eu vou passar pro caputador, né? Laptopa, né? Celulento, e vou trazer para o meu dia a dia. Sempre que me bater o orgulho, sempre que me bater aquele pensamento que vem, né, gente? Eu sou o melhor, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o cara. Quando me vir esse pensamento, que é errado, eu vou pensar nessa frase. Ou eu vou procurar esse papel, ou eu vou procurar esse aplicativo, ou eu vou procurar a anotação que eu fiz no celular, em algum lugar, ou lembrar, né? Falou o Chico Xavier. A corrente de ouro, correntinha, correntão de ouro, joia, anel, brinco, a corrente de ouro,
são algemas, né? Prendem. A juventude, 18, 19, 20, 30, 35 anos. Hoje 40 anos é jovem também, né? Porque a média é de aos 80, 90 anos, né? 80 para os homens, 90, 95 para as mulheres. Então, 40 anos é jovem, sou jovem. Sou um menino ainda, um garotinho. Corrente de ouro são algemas. Juventude, ela é passageira, né? Se eu pensar aqui, eu vou chorar, porque minha juventude passou. Tô quase 50 anos, é meio século. Então, ela é passageira, né? E não parece, né? Para todo mundo, pra gente mesmo, a gente acha que a nossa mentalidade ainda acha que tem 17, 18 anos. Porque passa rápido. Por mais que demore 40, 50 anos, mas passa rápido mesmo. Então, Chico não mentiu. Chico não se enganou. Chico tá certo. A juventude é passageira. E a beleza, né? Principalmente na juventude, né? Com os 30 anos, 20, 18, né? Nossa pele, ela é diferente, né? Nosso corpo, ele é mais sarado. Todo mundo já teve a barriga tanquinho. Todo mundo já teve tudo empinadinho, tudo com 20, 25, 30 anos, cara. Todo mundo já teve. É só pegar as fotos. Por quê? Porque a beleza, ela é efêmera, ela também passa rápido. E a beleza está nos olhos de quem vê. Porque o que é belo para mim não pode não ser belo para você. E o que é belo para você pode não ser belo para mim. Porque além de enxergar aquela beleza, a gente enxerga a alma da pessoa. A gente enxerga as virtudes da pessoa. A gente enxerga e nem todo mundo consegue ter a mesma visão. Então por isso que a beleza ela é efêmera, ela depende de quem olha, de quem vê, né? E a beleza passa rápido. Então, não, então o que é essa frase de Chico? Vou dizer só a frase, né? Porque eu fiquei falando. As correntes de ouro são algemas. A juventude, ela é passageira. E a beleza, ela é efêmera. Então essa é a frase de Chico. Então, a beleza passa rápido. E com essa frase é para não nos iludirmos com as coisas passageiras, né? Então, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está nos convidando, o que eu sempre falo, o que nós, ao orgulho que o que nós sempre falamos. Nós, vocês também. Tá? É uma leitura, é um estudo. O que nós sempre falamos. Devemos cuidar do material? Sim. Devemos procurar o melhor materialmente, uma melhor casa, um melhor conforto, né, ambiental. Procurar deixar um conforto material para os filhos, para os netos, para as novas gerações? Sim. É um direito e é um dever, porque existe a lei do trabalho, não a lei CLT, não a lei dos homens, é a lei de Deus mesmo, gente. Ninguém escapa de trabalhar, nem mesmo após o desenlace. Aí é que nós trabalhamos mais ainda, porque nós temos mais consciência. Então nós vamos querer trabalhar, nós vamos querer ajudar os outros, nós vamos querer auxiliar, nós vamos querer intuir para o bem, nós vamos querer visitar, nós vamos querer... porque nós vamos ter mais consciência. Então, a lei do trabalho, Deus colocou. Ela tem que fazer. Então, tem que se procurar, porque daí te dá uma alavanca de querer o melhor. Agora, não podemos esquecer de cuidar do espírito, cuidar da alma. Como assim? O que você está falando? Espírito, alma. Cuidar da fé. É não só procurar a fé quando está mal, quando há um revés na vida, quando há uma adversidade, quando há uma dificuldade, mas procurar a fé, vivenciá-la diariamente. Não precisa ficar rezando o dia todo.
Não precisa ler a Bíblia toda ela. Não precisa ler todos os dias como nós fazemos aqui. Porque o que nós fazemos aqui, ela é um propósito. Não é sempre assim, não. Ela é um propósito. O que Deus quer, o que Jesus recomenda, o que a espiritualidade propõe para os seres humanos é vivenciá-la, é pôr em prática, com os nossos limites, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, que são os pecados, mas pôr em prática. Eu não consigo uma coisa, vamos fazer outra. Mas nunca abandonar completamente a nossa fé. Nunca abandonar completamente os minutos ou horas, né? Depende da pessoa, com Jesus, com a sua fé, com o seu santo, com a sua santa. Né? Porque bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, ou seja, como é que eu quero ir para o céu? Como algumas religiões falam, né? E nós não estamos aqui discriminando. Como é que eu quero ir para uma colônia espiritual? Nosso lar, tantas outras colônias, né? Que existem no Brasil e no mundo. Né? Cada estado praticamente tem uma colônia. Nosso lar fica no Rio de Janeiro, mas cada estado tem o seu, cada país, cada continente, né? Cada mundo. Como é que eu quero ir para esse lugar se eu ainda me mantenho preso, me mantenho enraizado no orgulho, na vaidade exagerada? Tudo que é exagerado faz mal, né? Até a água, os alimentos, tudo que é exagerado. Felicidade demais exagerada se te torna um estranho, né? Como assim? A pessoa tá rindo, 24 horas por dia. Não, nós temos nossos reveses, nós temos nossas contrariedades. É normal. Somos seres humanos e sofremos influência, sofremos ataques espirituais, energéticos que as pessoas nem imaginam. Então é normal. Nós temos um pouco de contrariedade. Seres humanos, estamos na Terra. Tranquilo. Não fique triste, não fique exacerbado, não fique, pô, Jesus não me ama mais porque eu fiz isso. Não. Jesus te ama. Jesus sempre te amará. E Jesus continuará te amando eternamente. O amor dele é inextinguível. Mas ele quer que você se permita ser amado por ele. E como é que eu me permito ser amado por ele? Quando eu procuro ir ao encontro dele. E como é que eu vou ao encontro dele antes de morrer? Né? Depois de morrer até é mais fácil, né? Tá bem perto, aí vai. Mas agora não dá. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso ter meus compromissos, né? Mas como é que eu vou ao encontro de Jesus? Através de uma leitura, através de um vídeo, através de uma palestra, através de ir na casa espírita, ir na igreja, ir no material, no físico, o que você quiser, mas tem que ir, cara, tem que ler, porque a gente só se protege, porque as pessoas perguntam para mim, principalmente quando eu tinha mais contato social, que era lá em Lajado. Lajado foi uma cidade minha, vou contar a verdade para vocês, que me foi revelado. Eu fiquei de 2010 até 2018, né, que Lajado, região, então o que? 2018, convivendo com o pessoal lá. Me foi revelado que foi uma cidade do passado, de uma encarnação, porque todo mundo tem centenas, no mínimo 30 encarnações, no mínimo, né? Morre, volta, morre, vai, volta, morre, vai, no mínimo 30. E eu precisava reviver aquele povo, revisitar aquele povo e aparar algumas arestas. Tanto é que eu só consegui sair de lá depois que eu e um desafeto meu na empresa, verdade, fizemos as pazes.
Mas não foi calculado, assim, eu não sabia que precisava fazer as pazes com ele para me liberar, né, da cidade, da região, do lugar. Que nós ficamos, né, esse tempo todo, 7 anos, se bicando, coisa. Quando eu fiz as pazes com ele fez comigo, né, bah, vamos dizer aqui, né, o pessoal vai entender como racismo, bah, legal, que apelido que a gente dá, bah, não sei por que ela estava desse jeito, era maturidade, não sei o quê, você nunca fez nada pra mim, eu também nunca fiz nada pra ti, mas a gente não se bicava. Batia a boca mesmo, discutia, não podia ouvir a voz do outro, era ciúmes dos dois, um com ciúmes do outro. Meu Deus do céu, era terrível. E aí, quando resolvemos, pô, vamos parar com isso, somos dois homens velhos e tal, já estamos com 30 e poucos anos, quase 40, né? Parou, um ano depois, up, fui embora. Aí me veio a revelação, em sonho, disso aí, que eu precisava participar daquela cidade para ter toda aquela experiência, que foi muita coisa, mas muita. Em 10 anos foram umas 10 vidas diferentes, porque foi muita, muita coisa mesmo que eu vivi lá. Tudo, todas as experiências assim inimagináveis. Que sempre vou ter um relato aqui porque foi lá. E me foi explicado isso aí. Eu precisava refazer as pazes, fazer as pazes com esse desafeto para poder limpar a minha aura, limpar a minha energia e continuar a viagem. Que é para todo mundo isso aí, gente. É que você, uns sonhos não percebe, recebe revelação e não sabe, né? Todo mundo não é santo, não é o profeta, não é nada disso. Todo mundo tem missão, todo mundo tem que fazer as pazes, todo mundo tem, né, fazer amizade com seus desafetos e tal. Todo mundo. Então, daí quando fiz, aí tive essa revelação. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tiver humildade, de mesmo sem entender por que eu não gostava do fulano, não gostava de brigar mesmo, de bater boca, discutir quase vias de fato. E entender que estava na hora de parar com isso, humildade para parar com isso, foi que aconteceu o desenlace. Então daí virei o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente aprende a perdoar, quando a gente aprende a não guardar mágoas, quando a gente consegue lembrar do fato, porque muita gente pensa que perdoar é esquecer. Não esquece. Mas quando a gente consegue lembrar do fato, palavra por palavra, história por história, detalhe por detalhe, e não sentir nada, não sentir raiva, não sentir sensação de choro, não sentir mágoa, você perdoou de verdade. Não querer o mal da pessoa, você perdoou de verdade. Então você tirou o orgulho sobre aquele assunto. Você ficou humilde sobre aquele assunto e está começando a ligar para comprar a sua passagem para o Reino do Céu, vamos dizer assim, né? Está começando, oh, Jesus, como é que eu faço aí? Quantas prestações eu posso pagar? Quantas prestações ainda falta? Ih, falta umas 1000 prestações. Tá, mas quantas parcelas pegar? Essa é a primeira. Mas pelo menos tá tentando, né? Então quando a gente aprende a perdoar, quando a gente aprende a deixar o orgulho de lado, né? E não é da hora, não é podia, é um trabalho interno. Por isso que a gente fala reforma íntima, interna. Isso aí em todas as casas, né? Espírita, em todos os tipos de doutrinação espírita. Seja com o advogado, seja com o médico, a médica, seja com a psicóloga espírita, que nós temos, nós temos. Seja com o professor, a professora espírita que vai palestrar nas casas espíritas. Chega com a pessoa humilde, o simples trabalhador, o simples pedreiro, o simples servente, o simples gari, que vai palestrar, porque nós temos nas casas espíritas. O bom da casa espírita, da doutrina espírita, é isso aí. O que me acolheu, que eu digo assim, acolheu amorosamente, foi isso aí. Não precisa ser um doutorado no Evangelho para trabalhar.
para ser um servidor de Jesus? Basta ter boa vontade, basta se oferecer para o trabalho. E graças a Deus, a doutrina espírita é assim. Qualquer pessoa que tenha boa vontade pode trabalhar. Porque lá nos ensinam a humildade. Então, o bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos ler aqui um textinho para terminar, que já estamos no fim, né? Que nos esclarece muito bem sobre o que Jesus quis falar. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Incredulidade é os ateus, né? As ateias, e eu digo os atoas. Então, a incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como com outras coisas, sem compreendê-la. Porque pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Jesus disse, que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. E orgulhosos tem em todos os lugares, como nós começamos o nosso estudo, né, gente? No meio da classe média, da classe alta e no meio de nós, como eu, os pobres. Basta olharmos em volta de nós. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. É ou não é? Olha o nosso presidente lá, né, o laranjão lá, o Donald Trump, o americano. Ele não acha que o povo dele, e a maioria deles também, né, é uma nacionalidade que se acha, né, que são melhores que os outros, que não precisam dos outros, sendo que eles precisam e muito, né, da comunidade latina, das comunidades que vão lá, os imigrantes, aquele povo não é muito de trabalho, eles gostam de gastar, consumir, mas trabalhar mesmo não são. Então, né, os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. E nós vemos, né, muitos aí dizendo que religião é para analfabeto, que é para pobre, sendo que a religião, Jesus, é para todos. Por mais iletrado, de que sabe ler, de que tem doutorado, para o analfabeto nos recantos mais escondidos da mata, da colônia. É o mesmo Jesus, é a mesma coisa, é a mesma liberdade que nós temos. Mas os ricos que se acham superiores acham que religião não precisa. Então, que olha as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a se acreditarem, a se acharem acima de tudo e de todos, não os leva senão, ou seja, os leva senão apenas muito frequentemente a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Aos ateus, às atoas, né? Quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus, quem não acredita em espiritualidade, quem não acredita em alma, aí, coitados, leva um choque depois, né? Aí, além de pagar os pecados, aí tem mais esse ainda de achar, porque leva um choque, pô, achar que ia morrer, que ia ficar dormindo, e olha aqui, meu Deus do céu. Então leva um choque. Sofre mais que nós, né? E admite ter constado um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos de que só os soberbos, só os orgulhosos bastam para governar a terra, tomando a sua inteligência por medida da inteligência universal. E os soberbos, os orgulhosos, eles se julgam aptos a tudo compreender, né? Os homens da ciência,
Não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem, daquilo que não tocam, daquilo que não veem, daquilo que não sentem, né? Quando pronunciaram seu julgamento, tenham-no inapelável. Os soberbos, os orgulhosos, eles se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano. Não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, porque são inteligentes, né? É que não querem. É o orgulho, é a vaidade, né? É o enraizamento do passado. Mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer do seu pedestal. É verdade. A pessoa orgulhosa sofre muito para admitir que estava errado, para admitir que o outro, a outra, tem uma opinião diferente. O orgulho sofre muito. É um dos que mais sofre. Por isso, os orgulhosos não têm senão sorrisos de desdém, né? Aquele sorrisinho amarelo, aquele sorrisinho, né? Por tudo o que não é do mundo visível e tangível, né? Que não é da matéria, né? Os orgulhosos se atribuem muito de espírito e de ciência para acreditarem nessas coisas. Segundo os orgulhosos, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. É o que nós falamos, né, agora há pouco. Os ateus, os orgulhosos, falam que quem é religioso, quem é religiosa, de todas as religiões, é burro, é analfabeto, é pobre de espírito. Sendo que, na verdade, são os mais inteligentes, porque compreenderam, assimilaram, entenderam lá no seu íntimo, né? No seu subconsciente, às vezes, nem entendem direito, mas lá no seu subconsciente, que tem algo por trás. Tem alguém cuidando. E alguém muito poderoso. E esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus, nosso governador, o que cuida da terra. Entretanto, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, né? Que zombam, que riem. Deixa eu só apagar ali, já volto. Alex, para. Voltando, fui apagar o alarme, né? Que fica desconcentrando e aí é complicado. Mas já estamos no finalzinho, gente. O alarme já é justamente para nos alertar que já deu meia hora, 40 minutos, já passou de 40 minutos, né? Então está na hora de dar um fechamento. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus é justo. Não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Ou seja, você aí que se acha pequeno, pequena, você que é ridicularizado, zombado, zombado, você que é deixado de canto, de escanteio, de lado, porque você tem uma fé, porque você tem uma crença diferente da maioria. Às vezes é católico que sofre preconceito. Às vezes é evangélico que sofre preconceito. Às vezes é os irmãos afro que sofrem preconceito. Às vezes é nós espíritas que sofremos preconceito. Sendo que todas as religiões deveriam ser irmãs, irmãos. Porque todos falam e nos levam à mesma pessoa, ao mesmo espírito. Sabe que não entra isso na cabeça do orgulhoso? Que é orgulhoso. Porque o humilde entende. Peraí, mas por que eu vou estar brigando com meu irmão? Para que eu vou estar falando mal da fé dela, dele? Por que eu vou estar zombando, zombanda, se eu acredito em Jesus?
Tudo que Jesus falou, o irmão, a irmã fala. Do jeitinho dela, do jeitinho dele. A doutrina dela, dele. Tem algumas coisinhas diferentes? Tem. Mas leva para Jesus. Que a minha leva também. Seja que eu seja. Mesmo que eu sou evangélico. Mesmo que eu sou pastor. Mesmo que eu sou padre. Mesmo que eu sou católico. Mesmo que eu sou dos irmãos afro ou espírita. Porque tem espíritas preconceituosos também, gente. Eu não estou passando pano aqui, porque aqui ninguém passa pano. E a minha missão é essa. Eu fui escolhido por isso. Porque eu nunca passei pano. Nem mesmo para o meu avô. Nem mesmo para a velha guarda, os que fundaram, os que trabalharam, os que não deixaram a casa fechar. Né? Porque se a casa só é aberta no sábado hoje, até hoje, quem pesquisar aí sabe. Porque o meu avô e a dona Ilka, a velha guarda, bateram o martelo, pegaram a chave e disseram não, a casa não pode fechar no sábado. Porque tinha um presidente, um dos filhos do seu Antônio, que já não frequenta a casa há mais de 30 anos, que quando era presidente, há 30 anos atrás, ele passou a chave na porta, pegou para ele e não queria abrir mais no sábado. As sessões eram só nas quartas. Ele queria atender só a classe média, porque nas quartas de noite geralmente vai a classe média, né? Vai os ricos da cidade, né? Os lojistas, os mercadistas, os empresários, então que vai a classe média. E o que o meu avô e a dona Ilka chegaram lá, só 30, 40 anos atrás. Quando chegaram, meu avô contava essa história, a dona Ilka contava, né? A velha guarda, os fundadores, já com seus 60, 70 anos de idade. Então, isso aí foi, me contaram, meu avô me contou, 2003, 2004, por aí, ou 2005. Então, porque eu usava ele para aprender a história da casa Viana de Carvalho, né, sem precisar dos livros. Né, eu usava a fonte fidedigna, né? Quem viu, quem viveu, quem esteve lá, eu aproveitei isso, né? Eu extraí do velho o máximo que eu pude. Cada conversa, como é que era? Mano? Ah, para que era assim. Quantos presidentes teve? Ah, já teve várias presidentes mulher, que legal, por isso que eu gosto da doutrina. A mulher tem o mesmo direito que nós e tal, tal. Então, aproveitei bastante. Então, aí chegaram lá. É um ato de humildade também isso aí, né, gente? Chegaram lá os dois velhinhos, que já tinham seus 40, 50 anos. E naquela época, 40 anos, 50 anos, era velho, era velho. O sol de rachar, e o povo lá chegando. Não vai ter sessão doutrinária hoje, não vai ter a reza, a orientação que uma igreja tem, né? Aí eu vou. Mas por que a casa está fechada? Vou, dona Ilka? Por que a casa está fechada? Quem tem a chave? Tem a chave ou deles? Tem a chave, dona Ilka? Não temos. A chave era só com o rapaz. E ele trocou o miolo e tal, e aí ficou só para ele. O presidente. Um péssimo presidente. Aí toda a igreja, toda a casa já passou por isso. Né? Ter pessoas infiltradas. Aí eles pensaram, não, nós nunca devemos deixar quem procura Jesus, quem procura Deus, sem resposta, sem atendimento. Cadê? Até foi da dona Ilka. Eu podia aqui mentir que foi do vô, mas não foi. Foi da dona Ilka. Né? Vamos atender eles. Aí meu avô, como? Não tem como. Nós homens, nós somos assim, né? Não enxergamos além. É a nossa natureza, nós somos assim, aquele cavalo. Nós enxergamos uma coisa. Tem que ser aquela coisa primeiro, para depois fazer outra coisa.
E as mulheres não, né? As mulheres fazem 10 coisas ao tempo, né? Estão cozinhando, estão falando aqui, e estão cuidando do marido, então já sabe o que está dando lá na sala, já sabe o que vão fazer no outro dia, já sabe. Então, a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Então vamos fazer o quê? Vamos ter que dispensar esse povo e talvez, durante a semana, quarta-feira, a gente convence ele a nos dar uma cópia da chave. Adorar o canal. Nós não vamos deixar esse povo sem atender. Nós vamos atender nos fundos. Naquela época tinha fundo, né? Depois eu participei eu tive essa honra de participar da refundação da casa, né? De transformar, aumentar a peça, então ocupar todo o pátio. Então eu tive essa honra de participar. O vô participou da parte de madeira, né? E eu participei da parte da construção. Eu e o Gilberto, né? Gilberto Porto, nós participamos da parte de construção. Então nós temos nossa historinha lá também, que lembra da Ilka e o vô, né? Tem o nosso suor, tem o nosso sangue lá naqueles prédios, naquelas paredes. Então, foram para a parte do fundo e atenderam o pessoal. Deram passe, orientação, ao ar livre. Humildade. Por que humildade? Porque eles poderiam pensar assim, mas se eu não atender lá dentro, eu não vou atender nesse sol aqui. Eu sou a dona Ilka. Eu sou o Leon Denis. Eu estudo, eu falo. Atendendo sol. Sem conforto. Pegar cadeiras emprestado com a vizinha emprestou, a vizinha do lado aí. Ir lá pedir cadeira emprestada para os vizinhos. Aí eles tiveram humildade e salvaram. Se hoje a casa espírita é aberta no sábado, pode pesquisar, seu Paulo, Gilberto. Tem o dedo desses dois, a dona Ilka e o Leão deles, Flores, meu vozinho. É. Então, esse é o sinal de humildade. E isso nos anguria. E é por isso, entre outras coisas, que eles estão bem hoje, atualmente, nas colônias espirituais. Em dizendo que o reino dos céus é para simples, Jesus quer dizer, quando Jesus fala que o reino dos céus é para as pessoas simples, Jesus quer dizer que ninguém é nesse reino, é no céu admitido, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, você já se perguntou, quando passar pela sua cabeça, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu quero ser bem recebido. Jesus deu a receita aqui. Aqui está a receita nessa frase. Qual é a receita? Ninguém, só você admitido no reino dos céus, numa colônia espiritual, no céu, no paraíso, não importa, né? Mas num lugar mais tranquilo, que não seja no inferno, que não seja no umbral, que não seja nos lugares de sofrimento. Então, para mim não ir para esses lugares, o que eu preciso fazer, Jesus? Aí Jesus, vou te dar a receita. Aí Jesus, vai ser um monte de coisa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí Jesus vem só com essa frase. Você tem que ter a simplicidade de coração e humildade de espírito. Se você tiver simplicidade de coração, tiver humildade, de espírito, ou seja, humildade, ele está lá dentro de você. Não porque você faz para agradar o Facebook. Não porque você faz para agradar Instagram. Não que você faz para agradar YouTube, para ganhar seguidores, ganhar engajamento. Não. É a simplicidade, a humildade que está natural em você. E isso não precisa falar. Porque já quem olha, quem convive, percebe que você tem algo diferente. Que você é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Não é um personagem. Não é um avatar. Né? Porque as pessoas estão vivendo como personagens, como avatar. Nem sabem quem são realmente. Estão no modo piloto automático. Infelizmente. Mas, felizmente, Deus enviou e está enviando
centenas e milhões de trabalhadores em todas as religiões para esclarecer, para abrir os olhos, trazer as pessoas para a luz novamente, saírem dessa matrix que o filme nos ensinou, que é bem real. É bem real. Nós vivemos sendo controlados energeticamente e nem nos apercebemos. Então, para terminando mesmo, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. Então, quanto mais humildes, mais próximos de Deus. E o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Então, quanto mais orgulhoso, mais afastado de Deus eu estou, de Jesus. Menos bênçãos, menos glórias, menos saúde, menos saúde, menos tranquilidade, menos harmonia no lar. Então, quanto mais orgulhoso, só atrair coisa ruim, porque daí Deus está se afastando. Não abandona, mas você está se afastando de Deus. Você está saindo de perto dele. Por uma razão muito... e o orgulho entre os vícios que nos distanciam de Deus. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Deus. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. E aqui está a grande lição. Porque nós sabemos, né? Não precisa nem nos dizer, nós vemos hoje, né? Os ricos morrendo, os ricos mesmo, Gugu, Liberato, Silvio Santos, qualquer rico aí. Né? O dia que o Elon Musk morrer, né? O dia que o careca da Amazon morrer, que são os mais ricos, o que nós vamos ver? Vamos ver só o caixão, a roupa deles ali, eles, e só. O que elas vão levar? E eu prefiro ser rico moralmente. Quanto mais humildade, quanto mais coração puro, quanto mais bondade, quanto mais... Porque é isso que Jesus vai perguntar. Quais são os seus frutos? Aí não adianta você dizer que eu deixei R$1 bilhão para minha família. Eu tinha 50 empresas. Que bom. Mas o seu fruto que você vai ganhar aqui. Aí você lidou só com o material, você priorizou só o material e não priorizou as qualidades morais. O que é priorizar as qualidades morais? É aquele vício, e eu não falo só vício de material, que é o álcool, as drogas, o cigarro, né, sexo desregrado, traições. Não, isso é um vício terrível, mas é aquele vício que nós temos intimamente. O orgulho, a vaidade exagerada, né? A soberba. Coisas que nos atrapalham em convivência. Aquilo que nós sabemos que nós precisamos melhorar. Né? Tirar de nós aquilo que nos atrapalha em conviver com o nosso marido, com a nossa esposa, que é os ciúmes, os sentimentos contrários a Deus, contrários a Jesus. Quando eu aprendo isso, quando eu entendo esse simples detalhe, é uma virada de chave. Que eu estou aqui, nós estamos aqui, não só para a parte material, mas principalmente para adquirirmos riqueza moral, espiritual. Porque ao desencarnarmos, quando nós chegarmos lá, no livro O Céu e o Inferno, última mensagenzinha.
aqui só vai saber quem é espírita, né, que leu esse livro. A maioria não leu. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, tem um relato psicografado por médicos, né, de uma rainha, que nem a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, lá de 1700 e pouco. Então mandava mesmo, né? Mandava matar, mandava. E ela tinha suas serviçais, suas escravas, né? Suas amas de leite, cuidava ali dos aposentos e cuidava dela, né? 24 horas. Para ela, que era a rainha, que seria hoje a empresária, seria o empresário, seria o milionário, o rico, a rica, que tem uma empregada doméstica, que tem o patrão, que tem o empregado, o funcionário, que acha que manda e desmanda, que é orgulhoso, né? Ela era orgulhosa, ela achava que ela era melhor, por ela ser a rainha, por ela ter sido a rainha, ela era melhor que a escrava, que a funcionária. E morreu, né? E eu vou morrer, todo mundo vai morrer, né? Posso morrer amanhã, posso morrer hoje, posso morrer daqui a pouco. Então vai morrer, isso aí é inevitável. Morreu. Aí lá, quando acordou, e a sua ama, a sua escrava também acabou morrendo, né? A sua doméstica acabou morrendo também. Não foi na mesma época, mas acabou morrendo. Aí essa rainha sofreu vários anos. Para os evangélicos seria, e para os católicos, sofreu no inferno. Sofreu todos os castigos, porque ela era ruim, ela era maldosa, ela era orgulhosa, ela cometia todos os pecados, né? Adultério, tudo. Então ela sofreu. Para os evangélicos, católicos, no inferno. Para nós espíritas, espiritualistas, no umbral, que é diferente do inferno. O inferno seria para a eternidade. E nós no umbral, porque fica um tempo determinado até a pessoa verdadeiramente se arrepender. Aí depende. Para uns é um dia. Para alguns, uma semana, 10 anos, 20, 50, até se arrepender mesmo. Claro, quando a gente se arrepende mesmo, a gente chora, a gente implora uma oportunidade para Deus, mas de coração, que a gente faz aqui na terra mesmo. Eu já fiz várias vezes, né? E tenta mudar, e vai mudar, e muda. Aí quando isso acontece, aí tem a oportunidade de sair. E aí depois de sofrer tudo, né? Tudo que sofreria no inferno, sofrer no umbral, sofrer mesmo, sofrer. Tá lá toda mendiga, toda rasgada, toda suja, tudo. Aí quando ela se arrepende, ela pede ajuda, aparece uma luz. Dessa luz, imagina um ring light, imagina essa luz. Dessa luz desce uma afro, né? Porque ela era escrava, uma morena. Um ser de luz. E ela leva um choque. A rainha leva um choque. Porque esse ser de luz, esse ser evoluído, que seria para os católicos, para os evangélicos, uma anja, um anjo de tão evolução, né? Estende a mão para ajudar, para tirar. E tirou, né? Para salvar. E essa rainha levou um choque. Porque aquela pessoa que ela desprezava, aquela pessoa que ela humilhava, aquela pessoa que ela achava que era um Zé Ninguém, só porque não tinha dinheiro, porque era seu empregado, sua empregada, sua escrava, e ela estava numa posição melhor porque ela ganhava mais, que ela tinha bens materiais maiores, né, porque era rainha, né? Ela humilhava, ela batia, maltratava, arrancava, coisa que, né, naquele tempo era crueldade mesmo, né? E ela que se achava a boa por ter dinheiro, por ser com a roupa boa, pele maravilhosa, linda, maravilhosa, lindo. Levou um choque. E aí perguntou, não se aguentou, né? Perguntou, tá, depois de tudo, tá, me perdoa, isso aqui tá, se perdoa. Aí, depois de ser resgatada, ser levada para a colônia espiritual, ser tratamento e tal, aí perguntou para ela,
Eu achava que eu que ia ser um espírito de luz, eu que ia ser considerado um anjo, uma anja, e eu que estava evoluída, porque na Terra eu era bonita, bonito, corpo lindo, perfeito, né, tudo de bom, né, materialmente. Aí a ex-escrava, a ex-empregada, né, o ex-empregado, falou para ela. E é real isso aí, gente. Por mais que pareça loucura, tô nem aí com vocês pensam, eu sei que é real. Quem é espírita aqui sabe que é real. Tá no livro, né? Acabei de mencionar, Entre o Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Relatos de uma rainha. E aí ela perguntou, né? Aí a escrava explicou para ela. É que assim, minha rainha, né? Esse evoluído fala, enquanto você era orgulhosa, soberba, cruel, maldosa, com as piores qualidades, piores virtudes que o ser humano infelizmente possui, eu não guardei mágoa de você. Eu não guardei rancor e eu procurei seguir Jesus. Eu procurei ser uma pessoa boa. Eu procurei ser uma pessoa caridosa. Eu procurei ter humildade. Eu procurei fazer o que Jesus pedia. E aí recebeu a recompensa. Ela ficou. Então, a pobre, na verdade, e a gente vê por aí, a pobre, na verdade, né, que as pessoas se acham, mas na verdade é o outro. A pobre, na verdade, era a rainha. E a rica, milionária, a escrava. Por quê? Porque quando a gente cultiva nossas virtudes boas, qualidades boas, né? Bons sentimentos, bons pensamentos, bons desejos para o próximo, querer que o próximo cresça, que o próximo evolua, que o próximo esteja bem, que o próximo tenha saúde, tudo de bom, sem se importar se vai receber recompensa ou não, se vai receber reconhecimento ou não, vai receber elogio ou não, né? Porque você já passou disso, né? E então você está adquirindo riqueza moral, que é o que nós vamos usar lá quando morrermos. É isso que vai nos dar o passaporte, se nós temos direito de ir para o reino dos céus, ou para o céu, ou para o plano espiritual, ou padecer mais um pouquinho, né? Até temos consciência que nós devemos ter guardado dinheiro, mas não dinheiro material, né? Porque o material vai ficar aqui, né, gente? Vai ficar para os... Eu que não tenho filho, meu dinheiro vai ficar para o governo vai ficar feliz. Ai, que bom que ele lá não tem família, não tem filho, não tem nada. Fica para mim. Então é isso, né? O dinheiro que eu vou levar mesmo, eu sei que vou levar, você também, porque você está aqui comigo. Não porque você está comigo, você quer dizer que você entende a mensagem de Jesus. Você entende de seu jeitinho, sua forma. Então você, perante aos ímpios, perante as pessoas cruéis, perante as pessoas falsas, né? Pessoas que se fazem de amigos, de amigas, pessoas que fazem colunhos por suas costas, você, por acompanhar Jesus, por ler, por ir na igreja, por ir no centro espírita, por ver um vídeo, por ouvir uma palestra, por ouvir um rádio relacionado a Jesus, você tem uma vantagem enorme, gigante, que nem está aqui na mensagem, perante aos ímpios, perante as pessoas falsas, perante as pessoas que não procuram Deus, que não procuram Jesus. Você está guardando um dinheiro moral e há muitos anos. Você já tem dinheiro. Então, você já tem frutos. E será muito bem recebido e recebida. Agora, os ateus, as atoas, as falsas moralistas, os falsos, os que se acham soberbos, os orgulhosos, os que debocham da fé alheia, os que são contrários a Jesus, esses vão ter que responder, não para mim, não para você, nem para você.
Tem que responder para Deus, para Jesus. O nosso papel é seguir nossa vida. Gostem ou não gostem. Queiram ouvir ou não queiram ouvir. Queiram a sua presença ou não queiram a sua presença. Não esquente a cabeça. Se alguém te menospreza, se alguém ri, debocha da tua, como está aqui, alguém debocha da tua fé, do que você escolheu, se você escolheu ser evangélico, se você escolheu ser católico, se você escolheu ser protestante, se você escolheu ser mórmon, se você escolheu ser espírita, não importa. O importante é o que você tem no coração, o que você acha que é coerente ao seu estado evolutivo. Então, se as pessoas te menosprezam, não bata a boca, não perca, não gaste sua energia com pessoas assim. Porque eu sempre falo, e é uma lição que eu demorei 40 anos para perceber. Porque eu também ficava que nem vocês. Quando Deus afastava de mim uma namorada, uma esposa, uma amiga, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, uma vizinha, alguém que eu me apegava, eu ficava bravo com Deus. Que na hora a gente fica, né? Pô, mas eu faço tudo certinho, eu leio, eu procuro ser uma pessoa honesta, com meus defeitos, eu procuro. E aí quando eu gosto de alguém, quando eu me aproximo de alguém, acontece alguma coisa e a pessoa vai embora, ou eu saio da empresa, ou a pessoa sai da empresa. Por que isso, meu Deus? Por que? Mas daí com o tempo a gente vai perceber, quando a gente volta para trás, ainda bem, olha que eu me livrei. A pessoa era falsa, a pessoa era intrigueira, a pessoa cheia de golpe, mau caráter. Então Deus está te livrando quando a pessoa se afasta de você, quando a pessoa se afasta de nós. Quando as pessoas não querem a sua presença, não é porque não querem a sua presença física, o seu corpo, não é que não querem você. Eles não querem o que você representa. Você representa Deus, você representa Jesus, você representa um espelho que confronta essa gente, esses ímpios, esses falsos, essas falsas, que eles podiam e podem melhorarem, podem se tornarem pessoas honestas, pessoas do bem e viver felizes, mas não querem. E isso, quando o espelho mostra na cara da gente, isso nos provoca uma reação. E a reação deles é te excluir, é te tirar fora, é falar mal de você, é fazer intriga, é fazer fofoca, que todo mundo passa por isso, injúrias. Mas não de bola. Se você tem fé, se você tem convicção, porque a fé é convicção, fé é confiar, fé é certeza. E quando nós temos certeza, nós seguimos em frente. Nós não vamos para a direita, não vamos para a esquerda, nós seguimos em frente. Então, siga a sua vida. Quando Deus afasta as pessoas, ou as pessoas se afastam de você, é porque pense, lógico, analise, mas quem sabe Deus não está te livrando de algo ali na frente, de uma traição. Porque traição não é só em casamento, gente, não é só em namoro, como as pessoas pensam. Traição é na sociedade que eu digo sócios, empresa, traição de amizade, traição de colega de trabalho, traição de vizinhos, traição. Então, se Deus está afastando, quem sabe Deus não está cuidando de você e você fica aí preocupado, chorando, porque Deus não gosta de você. Não, Deus está preparando sempre para algo melhor, para trazer pessoas que te entendam, pessoas que têm a mesma vibe energética, que têm a mesma evolução espiritual, religioso, o mesmo crescimento interno, a mesma humildade, que tem afinidade com você, que o pensamento flui, que são, apesar de tudo diferente, são iguais, porque Deus aproxima verdadeiramente, só fica na sua vida com prazer, sem segundos interesses, sem colunhos, sem conchaves, pessoas que têm afinidade com você. E se quando Deus permite isso, é porque Deus
quero o melhor para você. Então, quando as pessoas se afastam, não chore. Chora, chora, mas não corra atrás, porque se você correr atrás, você é um filho, uma filha rebelde. Deus está querendo cuidar de você e você... É esse o erro das pessoas. Por que que a maioria dos casamentos que se separam, quando voltam, não é a mesma coisa? Não precisa nem pensar, né? Por que não é a mesma coisa? Porque Deus quis te livrar daquele homem cruel, daquela mulher narcisista, aquela mulher que controlava você, aquele homem que controlava você. Mas você, por medo de ficar sozinha, por medo de ficar sozinho, por carência, obrigado, por carência, que é o que a maioria faz. A maioria não encontra um relacionamento, a maioria encontra, se dá, casa de novo, namora de novo, em menos de um mês, 2, separado, por carência. Pode até dizer, não, eu não sou carente, eu não sou... Porque se você não fosse carente, você se conheceria, você saberia o seu valor, e só voltaria a se relacionar quando alguém conhecesse o seu valor, não controlasse a sua vida, não controlasse a sua personalidade. E o que nós vemos hoje, eu digo há 50 anos que eu vejo, mas o que nós vemos no mundo, nos relacionamentos, é carência. Com medo de ficar sozinha, com medo de ficar sozinho, com medo do que a sociedade vai falar. Eu, uma mulher, mãe de 2 filhos, 3, 4, sozinha. A sociedade vai me incriminar se eu não tiver um homem. Só que às vezes aceita a primeira que aparece, e é o que acontece, fica 2, 3 meses, 4 meses, não dá certo, porque se atirou na carência. E quando você sabe o seu verdadeiro valor, você tem a humildade, né? Você sabe que tem algo melhor para você. Você precisa de alguém que colabore com você, mas não no dinheiro, como a maioria das pessoas. Colaborar, quando a gente fala, e aqui é fé, aqui é religião, aqui é espiritualidade, aqui é o cosmos, é além do que você enxerga. Quando nós falamos aqui a gente fala a verdade, doa quem doer. A gente tem que conviver com pessoas que têm o mesmo propósito que nós, que querem crescer, querem transformar as suas mazelas interiores, o que te prejudica interiormente, quer trazer para fora e deixar no passado. Crescer, evoluir, não só materialmente, mas evoluir espiritualmente, ir de encontro à fé, ir de encontro a Jesus, a sua religião, mas crescer. Agora, se eu encontro a pessoa que não quer a mesma coisa, é lógico que não vai dar certo, né? Eu vou estar dando murro em ponto de faca. E aí chega uma hora que Deus separa. Quando você percebe isso, e tem muitas mulheres, muitos homens que percebem isso, por isso que aumentou o número consideravelmente de homens solteiros, até as mulheres estão ficando indignadas com isso, que estão percebendo isso aí. Peraí, eu tenho que me dar valor. Então é o corpo bonito que... Não é só pelo corpo bonito porque eu vou pelo corpo bonito, mas aí as conversas não coincidem, os pensamentos, os ideais, não tem afinidade. Afinidade, gente, para quem não sabe, eu vou dizer aqui o que é. Na visão espírita e espiritualista e de verdade. Quando nós falamos da afinidade, fulano se afiniza comigo. Eu me afinizo com aquele colega de trabalho. Eu me afinizo com o vizinho. Eu me afinizo com o meu... O que é afinidade? Quando você se sente bem em estar na presença da pessoa. Quando você se sente bem, mesmo sem trocarem uma palavra. Você está ali, está sentado do lado. Quando você se sente bem, só se cruzar assim, um olhar para o outro e o sorrisinho com os olhos, e você sente uma alegria. Quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma voz, um áudio, e te traz... Quando você pensa na pessoa, o seu amigo, o seu colega de trabalho, vizinho, pensa, lembra? Eu não sei se eu falei com fulano antes.
Você lembra na pessoa, a pessoa parece que está em cabeça, em imagem, pensamento que te pensa, e você, sem querer ou querendo, sai um sorrisinho, sente um alívio. Isso é afinidade. Isso é Deus mostrando para você quem são teus verdadeiros amigos, amigas. Quando você quer a presença da pessoa, quando você quer encontrar a pessoa, quando você sente prazer em estar com a pessoa. E aquilo é só relacionamento, gente. Amigos, familiares, primos, vizinhos, estranhos. Às vezes estranhos. A gente encontra no mercado, tá ali uma fila ali, estressado. Estressado o quê? Passa uma vez e a fila não anda. Aí um homem ou uma mulher puxa a conversa, nunca viu na vida. E você se afiniza. Você sente empatia, simpatia, sente prazer de estar do lado da pessoa. Então, Deus coloca pessoas boas. Tenha paciência. Não se atire no primeiro ou a primeira que aparece. Se você não sente no coração tudo isso que nós falamos, aquele preenchimento emocional, mesmo que não tenha beijo, mesmo que não tenha abraço, mesmo que não tenha aperto de mão, mesmo que não tenha nem voz, só de olhar assim. Mas você sente o preenchimento, você se sente uma outra pessoa, você se sente feliz, você se sente leve, só de olhar para a pessoa. Isso é afinidade. Isso são encontros de almas de muitas e muitas vidas. E é um presente que Deus te dá, seja como amigo, seja como colega de trabalho, seja como namorado, namorada, seja como marido, como esposa, seja como tio, como a mãe, como o pai. Agora também o contrário, quando você não gosta, não se sente bem, são inimizades do passado. São pessoas com energia ruim que não têm afinidade com você. Então afinidade é isso, é não só ser os pensamentos iguais, mas muita coisa, principalmente nas virtudes, nas qualidades, no estilo de vida, são parecidos, para não dizer iguais, porque as pessoas têm individualidade. Então, nós terminamos nosso estudo de hoje, que já ficou longo, né? Mas era essa a mensagem, né? Como os que conhecem nós sabemos. Sim. Vamos, antes da prece de encerramento, vamos ler o nosso livrinho de mensagem, né? Ver qual mensagem temos para hoje. E, aleatoriamente, pedir meus amigos, aos mentores, que mostrem o que nos é para ler. Eu sempre fico impressionado, mas é gostoso. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. De novo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Lá em Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Tem outra que também vou ler. Então, o lavrador que trabalha, então o que ele estava falando? Adquirir dinheiro moral, né, para a espiritualidade. Então, nós estamos trabalhando, nós que lemos, qualquer um que lê, qualquer um que vai na igreja, qualquer um que vai no evangelho, qualquer um que vai na casa espírita, está trabalhando. Está trabalhando o seu emocional, trabalhando o seu lado interno, trabalhando a sua luz, trabalhando a sua espiritualidade. Então, nós somos o lavrador que trabalha e devemos ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, quando Jesus percebe que você realmente leva a sério, né? Não é um personagem, você leva a sério, ele começa a te dar os frutos, a te abençoar em todas as áreas. E é verdade. Agora o texto também que é para nós, colaboradores de Deus. Você é um colaborador de Deus, você é uma colaboradora, nós somos. Os pássaros, graças a Deus, continuam levando pelos ares as sementes que caem no solo. Concorda? Concordamos. As abelhas, né? Polinizam as flores
E assim vai. Dando prosseguimento à vida. Concordamos. Colorindo o chão do planeta, que nos serve como centro universitário, que estudamos ontem. Nesse infinito que ainda desconhecemos. Então, gente, o que essa frase quer dizer? Que eu, você, nós, temos que ter orgulho, mas não orgulho mal. Esse é um orgulho bom. É nos conscientizarmos que não é à toa que você tem uma fé, que você tem uma religião, que você crê em Deus, crê em Jesus, crê no seu santo, na sua santa, no seu guia, no seu mentor. Deus escolheu vocês, separou vocês dos ímpios, dos mundanos, que não querem ler, não querem ouvir, não querem ver, não querem nada que seja relacionado a Jesus. Deus escolheu vocês, porque vocês têm que se considerar isso aqui. Agora eu marquei. Colaboradores de Deus. Vocês são trabalhadores de Deus. E nós somos dos pássaros, né, da história. Porque graças a Deus os pássaros continuam levando pelos ares as sementes que caem no solo. Ou seja, quando você é honesto, honesta, quando você ensina seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, que às vezes tem que orientar para o caminho de Deus, para o caminho de Jesus, para ser honestidade, né? Honesto de verdade, não só da boca para fora. Né? Da boca para fora é fariseu e escriba que está cheio por aí. De verdade, você é um colaborador, um trabalhador de luz. Porque muita gente pensa, né? Eu queria tanto ser um missionário, uma missionária. Eu queria tanto ser um profeta de Jesus. Eu queria tanto ser uma escolhida, um escolhido de Deus. Você é no seu mundinho, no seu núcleo familiar, na sua casa, no seu local de trabalho, sendo você mesmo, sem precisar mudar nada, sem precisar abandonar a casa, sem precisar abandonar a família, nada. Basta você fazer ou procurar fazer com erros e acerto, que nada é da noite para o dia, o que Jesus ensinou, o que Jesus ensina. Quando verdadeiramente você procura fazer, você já tem no currículo que você é trabalhadora, colaboradora de Deus. E não é gostoso? Pode dizer, meu patrão é Deus. O meu líder, meu gerente é Jesus. Meu supervisor é Jesus. É gostoso, porque isso te dá uma motivação, te dá propósito para continuar no caminho certo, que é cultivar a humildade e o coração bom e seguir os preceitos de Jesus. Se você faz isso, parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga, parabéns para nós, porque nós estamos, tendo bastante dinheiro, bastante bens na espiritualidade. E quando nós desencarnarmos, agora é o final mesmo, gente. Quando nós desencarnarmos, morrermos, o corpo, né? Porque é vida após a vida. Mas, para a maioria aí, tem que falar morrer, por causa a sociedade só acredita nisso, né? Morrer. Quando nós irmos embora, nós sermos recebidos e aclamados. Não por orgulho, por vaidade, mas porque nós fizemos ou fazemos alguma diferença no mundo, ainda que seja só com um membro da família, ainda que seja só com uma pessoa da família. Mas se você conseguir transformar a vida de uma pessoa,
você já tem no currículo da espiritualidade que você é um profeta, um missionário, uma missionária, o que for, mas que você é um colaborador. Eu digo trabalhador porque nós somos trabalhadores. Trabalhador de Deus, trabalhadora de Deus. E quando Deus te contrata, a vida sorri para você, você não tem mais. Você tem problemas? Tem. Somos seres humanos. Mas você não dá muita bola. É no momento, naquele dia, aquela hora, no outro dia, vida que segue. Porque você sabe que sua vida está pautada, você tem um propósito com Deus, com Jesus, que é se melhorar, que é ser um exemplo internamente para você mesmo e para quem convive com você, seja em casa, seja no trabalho, seja na vila, no bairro, seja na sociedade. Então, muito obrigado pela leitura de hoje. Vamos fazer nosso apreciamento. Pegue seu copo com água, seu recipiente com água, né? Quem está aqui, que nos conhece, aos primeiros que sempre tem gente nova. Nós, Jesus, nossos mentores, as de guarda, vamos abrir, né? Eu ia pedir, eu mesmo ia fazer. Nos oriento que toda reunião que vamos fazer, seja no âmbito material, empresarial, seja religioso, de todas as fés, né? Fé, orientação religiosa, que para Jesus entender que ele vem, que ele vai vir ao nosso encontro, ou ele vai enviar anjos, santos, seja o que você quer acreditar, para nos apoiar e abençoar, fluidificar o nosso copo com água, recipiente com água, aí esse encontro, esse diálogo, essa reunião, eu sei que vai dar mais de 10 minutos. Então, uma prece de abertura, que daí dá tempo de Jesus enviar os mentores, os anjos de guarda, e a prece de encerramento, que é para eles entenderem que está na hora de deixar nós viver, né? De deixar nós fazer nossas burrices, nossas coisas materiais. E eles ir embora porque eles têm a fazer. Então, a prece de abertura e a prece de encerramento. Pai Nosso na abertura, Pai Nosso... É sempre assim. E aí eles abençoam nossa água. Porque a água, ela transmite vida. E ela limpa o nosso organismo. Além de limpar o organismo, ela limpa a nossa aura, a nossa energia. Porque nós, todo mundo, ao transitarmos na Terra, materialmente, né? Trabalho, na casa, na vila, no bairro, e por centro pagar as contas, pessoas cruzam por nós. E todos os pensamentos, todos os tipos de qualidades morais vêm para nós. E se nós não cuidarmos através da oração, através da água fluidificada, benzida, através de uma vivência no bem, nós absorvemos e nós nos sentimos mal, nós sentimos a cabeça pesada, nós sentimos uma má energia. Porque quanto mais estivermos perto de pessoas falsas, pessoas intrigueiras, pessoas que puxam o tapete dos outros, que são falsas entre si mesmo, isso nos machuca e nos traz aquele sentimento de angústia, aquela irritabilidade, aquela dor de cabeça, aquele peso, parece que tem uma bigorna, parece que tem um saco de cimento, assim, 2 sacos de cimento na cabeça, e você não entende por quê. É porque é muitas energias, né? Milhares de pessoas passando por você. Então o que é a orientação de Jesus? Ore, por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Então, ore, reze, e nós, da doutrina espírita, tínhamos esse truque, e agora chegou a hora de espalhar, por isso que estamos revelando. Nem todos, porque ainda existe o orgulho enraizado, né, nos veteranos, nas veteranas, não entenderam que Jesus é para espalhar, Jesus é para compartilhar, e aquilo que faz bem para mim não é para fazer bem só para mim. Eu não sou o querido, o especial de Deus. Todos são especiais de Deus.
Todos são os queridas de Deus. E não é porque faz bem para mim, que me protege, eu vou guardar esse segredo só para mim. Não. Meu mentor, em julho de 2025, né, eu só estou aqui por causa dele, senão eu jamais abriria o Face para vocês e para mim. Me explicou que é chegado o momento, chega de esconder. Vamos espalhar a boa nova. Vamos espalhar Jesus e vamos espalhar o que faz bem para esse grupo fechado. Agora é hora de espalhar para o mundo. Quem quiser confiar, confia. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, também tem a liberdade de não acreditar. Quem não quiser confiar, também tem a liberdade de não confiar. Só que agora é o momento de não nos escondermos mais. Porque a gente vê pessoas sofrendo, pessoas com angústias, pessoas com o coração acelerado, pessoas com o coração entrando em depressão, e nós sabemos que o remédio, lógico, tem que seguir os médicos, tem que tomar remédio, aqui ninguém é sã consciência, mas que um auxiliar enorme está dentro de você, de nós, que é a nossa fé, e através das bênçãos da água. Então toda vez que você ora, não é por causa do Eduardo, não vai esperar meus vídeos, não vai esperar meu live, não é isso. Poderia mentir aqui, não, é só eu. Não, porque nós sabemos que você, cada um de vocês pode fazer a oração de você, pedir para abençoar a água, sem precisar de pastor, sem precisar de padre, sem precisar de palestrante espírita, que seria eu, né? Sem precisar de palestrante homem, palestrante mulher, sem precisar de espiritismo, sem precisar de evangélico. Então, é você que tem esse dom e não sabe. Então, meu mentor, meu anjo da guarda, me liberou para explicar. É por isso que, desde julho de 2025, toda sexta-feira que nós fazemos o evangelho, a gente faz isso aí. Mas vocês podem fazer todos os dias. Eu digo que se sentir angustiado, faça isso. Pegue um copo com água, ore. Peça para ele. Tudo que de energia negativa, inveja, tudo que fizeram de ruim para você, que faz nas costas da gente, vai embora, que não te pega. E você dorme melhor, você vive melhor, você tem mais energia. Milagre? O Eduardo é poderoso? O Eduardo é o cara? Não, eu não sou nada. É você, é a tua fé. É você aprendendo a jogar com os elementos espirituais e naturais da Terra ao seu favor. Porque isso Deus permite. Então, sem mais delongas, vou fazer o Pai Nosso aqui, né? E vamos pedir para abençoar nossa vida. Então, se você tem fé, se você toca seu coração e fazer, não só comigo, mas com você mesmo, quando sem precisar de celular, sem precisar de vídeo, sem precisar de nada, faça. E você terá o melhor energético, que te dará vitalidade, te dará imunidade. Não que você não vai ficar doente, não é isso, mas que diminui a sua doença, diminui. Que diminui você se afastar da empresa, diminui. Eu estou há 20 anos em frigorífico, quem trabalha em frigorífico sabe. E graças à permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade, da fé e desse complemento, né? Complemento saudável da água fluidificada, em casa mesmo. Não tenho nada. Nunca tive tendinite, nunca tive nada. E quem trabalhou comigo e trabalha, hoje deu uma amenizada. Hoje eu estou mais tranquilo por causa da idade. Acharam um lugar para mim, para ficar mais tranquilo, não sobrecarregar tanto. Mas eu trabalhava parelho. E mais que os outros. Era judiado. E saía da empresa, deixava as coisas lá, porque eu aprendi essa
técnica, eu aprendi essa técnica ainda jovem. Deixe tudo lá. Deu briga lá, você discutiu, você se desentendeu, você se estressou, você trabalhou demais, você está super cansado, cansada. O que acontece é trabalho, né? Desgasta ele, né? Deixa lá, deixa lá. Traga para o seu lar, para sua casa, a sua melhor versão. Se você é casado, que você é um bom marido, que você é um companheiro. Traga, se você é uma companheira, traga a sua melhor versão para dentro de casa. Não traga aquele estressado, não traga aquela sobrecarga, aquelas confusões. Deixe lá. É o que eu faço. As pessoas olham para mim, uns têm coragem, outros não, e perguntam. Né, os que têm coragem. Qual é o segredo? Qual é o truque? Você pode fazer 7, 8, 10 tarefas e não cansa. Pode fazer 20 horas se quiser e não cansa. Daí eu digo, mas as pessoas não acreditam. O que eu estou dizendo para vocês. Procurem aprender essa técnica. É uma técnica psicológica. Isso aqui não é nem espiritual. É a ciência mesmo, é psicológico. A psiquiatria ensina. Procure aprender a deixar lá. Assim como você procure aprender a deixar o que acontece no seu lar, principalmente as confusões matrimoniais, né? Discussão com o marido, com a esposa, conflitos com os filhos, empresarial que você tem fora da empresa, fora do pátio da empresa. Quando você aprende essa técnica e você coloca em prática, meu amigo, minha amiga, é um segredo que eu nem deveria estar contando. Mas vocês são meus amigos, minhas amigas, a gente quer o melhor. O que faz bem pra gente, a gente quer que faça bem pra pessoa, né? E como meu amigo falou, tá na hora de contar a verdade, né? O que faz bem pra você, que seja pra todo mundo. Que não é milagre. Quando a gente aprende essa técnica, você vive muito melhor. Você convive com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com seus filhos, sei lá quem for, muito melhor, porque você não traz a sobrecarga emocional que um trabalho de qualquer profissão te estressa, te exige. Você, depois que domina essa técnica, você entra no ônibus e já é outra pessoa. E aí você vive e convive muito melhor com aqueles que você verdadeiramente tem afinidade, aqueles que você verdadeiramente merece a presença e a energia do outro. Não desperdice a sua energia que você tem com Deus, com Jesus, com qualquer pessoa. Jesus não fazia isso. Jesus não ia ao encontro dos ímpios, dos falsos moralistas, né? Jesus não ia. Jesus dava atenção para aqueles que queriam a sua verdadeira atenção, não com os falsos, não com as falsas. E quando você entende isso, você começa a aprender a cuidar da sua vida, da sua saúde emocional, que é muito importante, da sua energia. Então, bora lá. Se eu falei, gente, é porque eu precisava ouvir, nós precisávamos ouvir, e porque era para falar. Porque aqui é fluídico, é canalizado. É até quando Jesus quer, até quando Deus quer, até quando a espiritualidade quer. É para falar o que é para falar. Quando é para parar, a gente para. Então não é uma coisa planejada. Porque eu poderia fazer como todos os youtubers. Para mim é fácil, gente, fazer como todo youtuber. Falar só aquele assunto, parar e deu. Pá, coisa mais fácil do mundo. Só que a proposta aqui é ser tranquilo e deixar a espiritualidade falar. Eles inspirar. E se eles inspiram para falar, é porque alguém, já que são milhares, graças a Deus, obrigado a vocês,
Deixe seu coraçãozinho, boa noite, bem-vindo, bem-vindo. Alguém precisa ouvir uma palavra amiga. E às vezes não é só você, gente, às vezes é eu. Porque os amigos espirituais sabem, Jesus sabe que eu, para poder fazer os cortes, para postar no Quai, eu tenho que escutar a minha vozinha, viver, me escutar. Eu, então às vezes é para mim, às vezes é para mim, às vezes é puxada de orelha, às vezes é conselho, às vezes é para mim. Mas se serve para alguém, perfeito, porque lá daí vão. Então, feitas as explicações, agora sim, afinal, bora fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai amado, que tudo sabe, tudo vê, que cuida de nós, nos protege, ainda que não nos apercebemos, ainda que não sabemos, ainda que não reconhecemos, tá, o seu amor por nós, mas você protege nós a semana inteira, né? Evita os acidentes, nos leva para o trabalho e nos traz para casa segurança, saudáveis, né? Do mesmo jeito que começamos a semana, para junto de nossos familiares, junto de nossos filhos, junto da nossa esposa, do nosso marido, né? Dos nossos namorados, namorada, aquelas pessoas que nós amamos. Te agradecemos, Pai, por esse carinho, por esse amor que tem para com nós, seus filhos e filhas de todas as idades e de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Que Deus, que você, Deus, possa continuar, se nos for permitido, se nós tivermos o merecimento, continue cuidando de todos nós, filhos e filhas, que aqui assistimos, que aqui estamos ouvindo e que vamos ouvir em algum momento, que vamos assisti-lo em algum momento. Continue nos protegendo, continue nos amparando, continue cuidando de nossas vidas. Nossas vidas, Pai, entregamos em tua mão, porque nós sabemos e confiamos em ti. Te agradecemos também, Jesus, nosso governador, que ampara, que cuida da terra, que cuida de nós e quer o nosso crescimento, quer a nossa evolução espiritual e por isso tem a misericórdia, tem o amor de nos inspirar, nos amparar, enviando mentores, mentoras, anjos de guarda para cuidar, para nos inspirar a estarmos reunidos de alguma forma, através dessa leitura, através do estudo, juntos, centenas, milhares de pessoas nas redes sociais, juntos, inspirados pelos nossos anjos de guarda, inspirados por ti, Jesus, porque nada é por acaso. E se nós estamos olhando, assistindo, ouvindo em algum momento em nossas vidas, é porque Deus, Jesus e a espiritualidade nos inspiraram, porque eles querem o nosso melhor. Eles querem que nós cresçamos, que nós evoluamos, que nós sejamos felizes, como o teu ensinamento dessa noite, Jesus. Sejam felizes os humildes e os pobres de espírito. E nós estamos nessa categoria, queremos estar nessa categoria, se assim nos for merecido. Jesus, anjo de guarda, mentores, pedimos que fluidifique bens em nossas águas, nossos copos, nossas jarras, nossas garrafinhas, com aqueles que têm fé, aqueles que confiam em Ti, Jesus, não do Eduardo, mas em Ti, que sabem que você não deixa um filho e uma filha que fala em Teu nome, que lê, que ouve, que vê um vídeo, que vê uma palestra, que escuta um áudio em Teu nome, em vão, que não deixa sem resposta, que não deixa sem cuidado, que não deixa sem proteção. E por isso, você vai permitir, você permite que os mentores de cada um fluidifique, benze a água desse irmão, dessa irmã. E que ao bebermos, realmente, bebemos sentindo toda a leveza, limpando, tirando as energias ruins, tirando a negatividade, tirando os maus pensamentos que as pessoas lançam para esses irmãos, para essas irmãs, e que possamos ver e sentir a nossa aura limpa,
transparente, renovada, e que ao dormirmos essa noite e seguirmos a semana vindoura, seguiremos em paz, em harmonia, protegidos por Ti, Deus, protegidos por Ti, Jesus, e amparados por esses amigos, essas amigas que nos padrinham há tantas encarnações, há tantas vidas, e que sempre que pedimos nas nossas orações para virem ao nosso lar, nos inspirarem, nos intuírem, nos auxiliar, prontamente eles vêm. Obrigado, meu mentor, obrigado a todos os anjos de guarda, desses irmãos e irmãs que estão ao vivo conosco e estarão nas gravações, seja no Brasil, seja no mundo, através das redes sociais. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Uma ótima noite a todos. Finalzinho de sexta-feira, né? Chegando na madrugada. Um ótimo fim de semana e uma semana abençoada para todos nós. Que essa iluminação, que essa harmonia que nós encontramos hoje e agora, ou quando encontrarmos esses áudios, possam reverberar a semana inteira. E que possamos ser um pontinho de luz, né? Representantes, trabalhadores de Jesus, de Deus, aonde quer que nós vamos. Abraço, fique com Deus e até a próxima. Quem é do Quai aí, curta, compartilhe, não deixe de nos seguir, siga. Você do YouTube, siga, né? Curta, compartilhe, vamos espalhar a mensagem de Deus para nossos irmãos e irmãs de todas as toda fé, toda crença, toda doutrina. Abraço àqueles que estão conosco, que Deus abençoe mais uma vez e bora lá. Obrigado. Travou? Travou, gente? Então vamos continuar então.